diretamente da comunidade de São Joaquim e Santana, estamos transmitindo o 6º dia da nossa novena de Natal. Pedimos a Deus nosso Senhor que nos abençoe, nos ilumine, nos santifique, conceda a todos vocês que nos acompanham pelo Facebook as bênçãos necessárias para viverem a própria vida. Hoje rezamos de modo especial por todas as vocações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao 6º encontro de nossa novena. É com alegria que nos acolhemos mutuamente, desejando que nossas orações e reflexões nos ajudem a entender e a valorizar cada vez mais as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Hoje, refletiremos sobre a família como berço das vocações, lembrando que ela é o ambiente privilegiado para se exercitar o amor, a doação, a partilha e o serviço. É na família que acontece a primeira catequese e o incentivo para se ouvir o chamado de Deus. Iniciemos este nosso encontro cantando e pedindo a Deus que abençoe o nosso encontro orante e fraterno. Esta casa será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Esta casa será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu amor. Nossas famílias serão abençoadas, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Nossas famílias serão abençoadas, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu amor. Nossa igreja será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Nossa igreja será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu amor. Faremos agora a nossa oração inicial na página 6 do nosso livrinho. Ó menino que teve como berço uma manjedoura, façamos juntos. Ó Criador do universo, que se despiu da glória divina, ó Redentor que ofereceu seu corpo vulnerável em sacrifício pela salvação da humanidade.
que o brilho do seu nascimento ilumine a noite do mundo, que o poder da sua mensagem de amor frustre as armadilhas orgulhosas do maligno, que o dom da sua vida nos faça entender cada vez mais claramente o valor da vida de cada ser humano. Maria, que vigia seu Filho Todo-Poderoso, conceda-nos seus olhos para contemplá-lo com fé. Conceda-nos o seu coração para adorá-lo com amor. Em sua simplicidade, o Filho de Belém nos ensina a redescobrir o verdadeiro significado de nossa existência. Ele nos ensina a viver vidas sóbrias, retas e piedosas neste mundo. Ó noite santa tão esperada, que uniste para sempre Deus e o homem, tu nos renovas a esperança, tu nos garantes o triunfo do amor sobre o ódio, da vida sobre a morte, no luminoso silêncio da tua natividade. Tu, Emmanuel, continuas falando conosco e estamos prontos para te ouvir. Amém. Toda vocação tem sua origem na família. Tudo começa na instituição familiar, criada por Deus desde o início. É no seio da família que se inicia todo o processo formativo do ser humano. A família é considerada a primeira escola da fé e dos valores humanos e cristãos, onde aprendemos a dizer papai, mamãe. É também no colo dos nossos pais que aprendemos a fazer o sinal da cruz e a rezar as primeiras orações. É na convivência familiar que somos iniciados na prática do respeito, da obediência, do trabalho e da partilha. É aí que aprendemos as primeiras virtudes cristãs e os princípios éticos e morais de justiça e de fraternidade. A família é o espaço sagrado onde nascemos, vivemos e morremos dignamente. Não há outro espaço mais nobre para o ser humano desenvolver-se integralmente. Para que a família seja de fato este lugar privilegiado, é preciso escolher e experimentar os valores fundamentais que a sustentam, tais como o amor, a fidelidade, o respeito, a espiritualidade, a fé e a oração. Todos, a família, segundo o Papa Bento XVI, é o maior patrimônio da humanidade e o tesouro mais importante de todos os povos. A família possui a vocação missionária do testemunho. Assim sendo, as várias vocações, serviços e ministérios surgem no seio de nossas famílias, através da confiança, da fidelidade e do amor em Deus. Todos se tornam capazes de amar sem limites, numa reciprocidade de dons, alimentados pelo amor de Deus, que os impulsiona a uma doação mútua e total. É na família tem início os processos mais importantes e decisivos da vida de qualquer pessoa, e é nesse ambiente que o jovem toma as decisões mais importantes de sua vida. Para que a família continue sendo berço das vocações, é preciso que os pais sejam educadores da fé, dando testemunho de um grande e incondicional amor a Deus e de serviço generoso aos irmãos. Precisam também conquistar a abertura para falar sobre todos os tipos de assuntos com seus filhos, especialmente sobre a vida matrimonial, paternidade responsável, diálogo conjugal, fé, amor, oração, vida de igreja,
evangelização, catequese, drogas, alcoolismo, sexualidade e tantos outros temas que afligem os corações de nossas crianças, adolescentes e jovens. Assim, a família exerce seu importante papel de ser discípula missionária do Senhor. As relações dentro da família acarretam uma afinidade de sentimentos, de afetos e de interesses que provém do amor mútuo entre as pessoas. A família é uma comunidade privilegiada chamada a realizar uma carinhosa abertura recíproca de alma entre os cônjuges e também uma atenta cooperação dos pais na educação dos filhos. A família deve viver de tal maneira, envolvida pelos valores cristãos, que seus membros se sintam responsáveis por cuidar dos jovens, dos idosos, dos doentes e, em especial, dos mais pobres. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Ouçamos o fato da vida. Felizmente, há muitas famílias que podem ser consideradas canteiro de vocações. Hoje queremos falar de uma família residente em nossa arquidiocese. Estamos falando de uma família profundamente marcada pela vivência da fé, participação nos sacramentos, pelo desejo de promover o ser humano, sobretudo os mais desprovidos das condições mínimas de sobrevivência. Essa família originou-se de um casal que cultivou sempre os valores humanos, morais e cristãos. Com eles, educou seus filhos, hoje um total de 12, uma vez que sofreu a perda de 3 filhos. Embora morasse na zona rural, a mais de 10 quilômetros da sede onde fica a igreja matriz, sempre ensinou os filhos os valores e a necessidade da participação nas santas missas dominicais, nas festas religiosas, nos encontros de formação e, dentro do possível, nas conferências vicentinas, através das quais ajudaram a matar a fome de muitos irmãos. Quando dizemos que esta família pode ser considerada um canteiro de vocações, é porque os filhos, todos muito bem encaminhados,
atua em diversos setores da atividade humano-profissional, a saber, área militar, agricultura, comércio, serviços públicos, saúde, educação. Também alguns atuam nos serviços domésticos, intercalado com outras atividades, e em destaque temos nesta família 2 sacerdotes. Vale ressaltar que todos os filhos preservam os costumes religiosos, também transmitido pelos pais, com atuação em vários grupos eclesiais, participação como catequistas, membros da Irmandade do Santíssimo, apostolado da oração, encontro de casais com Cristo, Sociedade São Vicente de Paulo, equipes de liturgia. A mãe, hoje viúva, apesar da idade avançada, não mede esforços para a participação das celebrações eucarísticas e ainda uma das principais defensoras do grupo de reflexão e da novena de Natal, do quais faz questão de participar. Registra-se ainda que a família tem muitos netos e bisnetos e que, dentre eles, muito tem participação ativa em movimentos pastorais. Agora aclamemos a palavra de Deus cantando. Leitura tirada do Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com José. Antes de viverem juntos, ela foi encontrada grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo homem justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto ele tomava essa decisão, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que dela foi gerado provém do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você o chamará com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio do profeta. Eis que a Virgem vai engravidar e dar à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que, traduzindo, significa Deus está conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e acolheu sua esposa, e não teve relações com ela, até que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus.
Meus irmãos, minhas irmãs, estamos diante do Evangelho de São Mateus, a narração do nascimento ou do anúncio do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que história tão bela! Bela justamente porque nós também vivemos essa proposta do chamado de Deus que nos faz à vida, aos sacramentos, à missão. Todos nós somos chamados. E o interessante é de que Deus sopra onde quer. Nesta narração, nesse anúncio a José, olha o contexto de tamanha história: um homem e uma mulher. O anjo que anuncia a mulher, mesmo sem pesar as consequências, mas olhando essa missão de se tornar a colaboradora de Deus, Maria disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando o anjo aparece a Maria, a José, e anuncia aí essa gravidez, o interessante e o primeiro passo de José é justamente abandonar Maria. Mas, sendo José um homem justo, olha essa questão que nos marca, a questão da justiça. A justiça que nos faz não trocarmos os pés pelas mãos e não trocarmos as mãos pelos pés. Faz com que nós consigamos balançar, colocar na balança aquilo que é meramente humano e aquilo que é divino. E José consegue colocar isso na balança, e aí diz esse trecho: e não teme tomar Maria por sua esposa, por sua mulher. Por isso nós dizemos assim: olha, diante do chamado de Deus, não temos outra resposta senão dizer: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ou se não rezarmos o que constantemente rezamos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso, a proposta é que nós estejamos atentos para o chamado que o Senhor nos faz. O Espírito de Deus sopra onde quer. Por isso estamos diante dessas perguntas que nos ajudam a refletir tanto o fato da vida quanto o contexto das nossas famílias e da nossa história. Você conhece alguma família com história parecida com a relatada no fato da vida? Evidentemente, nós dizemos de que tantas histórias são parecidas, mas não iguais. Não são iguais porque demonstra a riqueza de Deus ao chamar cada ser humano. Me recordo de um bispo dizendo justamente isso. Das mais variadas formas, Deus usa de pessoas e muitas das vezes da ação do Espírito Santo para tocar no coração das pessoas a fim de que cumpram o chamado dele. Ai de nós, se não evangelizarmos. Aí nós vamos pensando, esse bispo dizia de uma jovem, e é interessante que estava naquelas quermesses que existiam nas igrejas em São Paulo.
E nessa quermesse existia no meio da festa um pau de sebo, que as pessoas colocavam o valor lá em cima e quem conseguisse subir pegaria o dinheiro do pau de sebo. E a moça, sem constrangimento algum, então ela consegue fazer o esforço de subir nesse pau de sebo. Quando ela estava quase chegando no pau de sebo, ela cai lá de cima, e nisso havia um porco lá, um capado que foge, que ia ser leiloado, e ela, temerosa, cai bem perto do capado, e o pessoal segura, e ela segura, mas sendo muito magra, o capado lá, o porco, arrasta essa moça para dentro de uma casa. Ela fica com tanta vergonha, mas com tanta vergonha, que de repente aparecem as moradoras da casa, e se tratava de uma casa de religiosas. Então ela olha para a irmã, para outra irmã, e o bispo dizia: essa é uma história muito antiga, e fala para a irmã: pelo amor de Deus, deixa eu ficar abrigada aqui dentro até que acabe a festa, porque eu estou morrendo de vergonha de sair ali fora. E assim fez. Ficou abrigada no convento, se tornou irmã e foi uma grande religiosa. Mas o mais interessante é pensar assim: olha, Deus usou desse fato para poder chamar alguém. Deus usou de um fato na minha vocação para poder me chamar. Quando nós brincávamos pequenos dizendo que o padre estava de saia, de vestido, porque usava batina, e o padre corre atrás da gente, quando me agarra, ele diz assim: pelo amor de Deus, não me bate, eu vou ser padre também. E acabei sendo padre, e foi justamente o mesmo padre que aos 11 anos me mandou para o seminário. Quantas histórias belas para aqueles que vivem a vida consagrada, quanto para aqueles que assumem trabalhos na vida da comunidade. E nós dizemos assim: pessoas leigas e leigos conscientes da sua fé, conhecedores da teologia, conhecedores do catecismo, e que dão verdadeira lição de testemunho e de vida na vida da comunidade, na vida da igreja. Deus seja louvado e abençoe a nossa igreja por tantas pessoas que servem. Depois, no seu entender, os pais respeitam e incentivam os filhos em suas escolhas vocacionais? Eu falo que é uma experiência difícil, né? Hoje em dia, com tantas publicações negativas com relação à vida consagrada e à vida de igreja, e com a exaltação do machismo, do sexualismo, da sexualidade, do que é sexual, faz com que as pessoas, muitas das vezes, joguem para segundo plano essas escolhas vocacionais. Basta ver os conventos, as congregações religiosas, os seminários. Nós louvamos e agradecemos a Deus porque Mariana é cheia de vocações na vida do seminário, embora sempre é bom ter muito e muito mais. Mas quantas congregações estão chegando ao seu final porque não têm vocações? Quantas comunidades que a gente participa, não que a gente menospreza a terceira, a segunda idade, até porque eu estou com o pé lá dentro, né? Mas que a gente dificilmente vê a presença da juventude. Há comunidades que a gente vê mais pessoas idosas. E a pergunta que nós nos fazemos: o que será da igreja no futuro se nós não renovarmos e abrirmos espaços para a juventude a fim de que trabalhe nos projetos, nas pastorais, nos movimentos?
Evidentemente são pessoas com pouca experiência, mas nós temos que imaginar que uma casa se constrói pelo alicerce, como nós refletimos esses dias. Esses jovens com pouca experiência, eles vão adquirir experiência se nós dermos espaço para eles. Então é preciso que nós saiamos dos nossos movimentos e acolhamos a fim de que consigamos dar espaço para essa juventude, trabalhando ao lado da juventude, ao lado das crianças, dos adolescentes, ao lado dos idosos, das famílias, e despertando essa questão tão bela que é viver a nossa vocação servindo o Senhor. Vocês sabem, eu tenho um livro, Caminhos de uma Vocação. Já ajuda a refletir um pouco sobre essa caminhada nossa na vida de igreja, na vida de comunidade. Não quero me exaltar, mas falo assim de que me esforcei muito para ser fiel naquilo que foram os meus sentimentos com relação à minha experiência de seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo dentro da igreja. E aí eu falo, nós vivemos na igreja por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ele nunca vai nos decepcionar, porque nós humanos erramos, caímos e decepcionamos. Nosso gesto concreto, além do gesto espiritual, eu agradeço aqui de antemão a tantos daqueles que estão deixando lá na casa paroquial mantimentos para a sopa, para a dimensão social, as cestas básicas, ou as vasilhas para ser distribuída a sopa da solidariedade. Esse é o nosso gesto concreto e de antemão já agradeço a todos vocês. E lembre o seguinte, pesquisar se nas famílias de nossa comunidade ou bairro existem adolescentes, olha aí, e ou jovens com vocação para a vida religiosa e ou sacerdotal. Estamos aí às portas da semana vocacional, do encontro vocacional. Ajudar essas famílias a encaminharem os jovens para as instituições religiosas próprias. Além disso, incentivar os mais jovens da nossa família a assumirem algum compromisso com a vida da comunidade. Pense bem nessa possibilidade na tua vida. A nossa oração final façamos juntos. Senhor, nessa novena de Natal, ofereço diante da tua manjedoura, como presente, o meu coração, a minha vida, a minha família, com todas as alegrias, todas as lágrimas, sofrimentos e esperanças contidas em nossos corações. Pedimos que aqueles que choram, sem ter quem enxugue uma lágrima, por aqueles que gemem, sem ter quem escute seu clamor. Suplicamos por aqueles que te buscam, sem saber como e onde te encontrar. Abençoa Jesus, menino, cada pessoa do planeta Terra, colocando em seu coração a tua luz, a luz eterna que vieste acender na noite escura de nossa fé. Ficai conosco, Senhor. Amém. A nossa bênção final para todos aqueles que nos acompanharam e nos acompanham. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Lembro de que essa novena vai para o YouTube da paróquia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.